Fala aí, mergulhador! Nesse vídeo, nós vamos implementar juntos a sua primeira REST API usando projetos do ecossistema Spring, como Spring Boot e Spring Data JPA. Vai ser uma API simples, porém já vai dar para você entender, para você aprender como funciona, e eu espero até que você elimine completamente o trauma de Java que talvez você tenha, e mais do que isso, mas se motive para continuar mergulhando fundo nesse assunto. E eu acho que no final você já vai ter entendido finalmente porque empresas como o Banco Inter, Itaú, PagSeguro, Netflix, iFood, etc., milhares de outras, usam Spring e usam Java para desenvolver suas REST APIs. E você vai descobrir que aquela fama que Java tinha, que Java é difícil, tem que escrever muito código para desenvolver um projeto em Java, ou Java tem que ser muito nerd para programar em Java, não é verdade, tá? As empresas estão brigando para encontrar profissionais que dominam esse assunto, mas não encontram muito fácil não, tá? E por isso eu acho que esse vídeo aqui pode ser um ponto de virada na sua carreira para você começar a se especializar nesse assunto. Mas antes de mergulhar fundo no conteúdo, eu quero te pedir uma ajuda. Eu queria que você ajudasse a gente a levar esse vídeo para mais pessoas. Esse é um conteúdo muito importante. Realmente o mercado precisa, tem uma demanda muito grande de profissionais. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Tem lugar para todo mundo, tá? Então faz o seguinte. Primeiro, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha para um amigo seu ou algum grupo de programadores agora. Você pode dar uma pausa aí no vídeo, fazer isso agora e depois volta aqui comigo. Beleza? Conto com você aí. Então vamos para o conteúdo. Então vamos lá. Para a gente desenvolver esse primeiro projeto com Spring, a gente vai usar a ideia Spring Tools for Eclipse, tá? Você poderia usar qualquer uma outra, mas eu recomendo que você use essa aqui também. Então a instalação é bem fácil, você pode baixar aqui para o seu sistema operacional e fazer a instalação muito simples, já tem instalado aqui. Vamos então agora criar o primeiro projeto com Spring Boot. Clica com o botão direito aqui em Package Explorer, New Spring Starter Project. Isso aqui vai abrir uma espécie de um wizard, né? Um passo a passo para a gente criar o nosso projeto. Importante aqui, o primeiro campo já vem preenchido, você não vai mexer aqui, tá? Mas só para você entender. Isso aqui é porque esse wizard aqui, né, essas telas aqui de navegação para auxiliar a criar o projeto, vai, na verdade, criar esse projeto na nuvem. Então, vai usar esse serviço aqui, start.spring.io, para criar esse projeto, vai baixar um zip e vai descompactar aqui no seu workspace, tá? Mas é só para você saber mesmo, você não tem que mexer em nada aqui. Aqui no name você vai colocar qual que é o nome do projeto, eu vou chamar de Alga CRM API. Deixa essa opção marcada como padrão para ele salvar o projeto aqui no Default Location. Nós vamos usar o Maven, tá? O Maven é uma ferramenta de gerenciamento de dependências e automação de build de projetos Java. Então, ele vai facilitar para a gente empacotar o nosso projeto, etc. Tá bom? Nós vamos usar aqui o padrão também Packaging Jar, ou seja, quando a gente empacotar a nossa aplicação, desenvolver ela, empacotar, nós queremos que o artefato final seja do tipo jar, né? Então, a gente pega esse jar e pode rodar em outros ambientes. Vamos usar o Java 11, que é a versão LTS. Tem outras versões aqui mais recentes, mas a gente usa a 11 porque é a versão LTS. Language, vamos usar a language Java, né? A linguagem Java. Aqui em Group, você deve especificar uma identificação do projeto. Então, vou colocar aqui com algaworks.crm. Geralmente, igual em pacotes Java, o domínio é ao contrário, né? Por isso, com algaworks CRM. Aqui nós colocamos qual que é, aqui no artefato, né, artifact, nós colocamos uma identificação de um artefato, um jar desse projeto. Então, o projeto CRM tem um artefato, vou chamar esse artefato de Alga CRM API. Na versão, nós vamos deixar aqui o padrão 001 snapshot. Isso aqui não é tão importante, description, vou colocar aqui API do Alga CRM. E aqui em package eu vou colocar com AlgaWorks CRM. É o pacote básico que vai criar no nosso projeto. Clique em Next. Aqui a gente vai selecionar primeiro a versão do Spring Boot que a gente quer usar, né? Já vem aqui a última estável, tá? Não vou usar nenhuma depois porque ainda está em desenvolvimento, snapshot. Então aqui eu deixo o padrão e vou selecionar aqui os starters. E o que são os starters? Então, starter é uma das principais funcionalidades do Spring Boot. Quando a gente adiciona um starter, que é tipo uma dependência, é uma dependência na verdade, ele automaticamente adiciona um outro conjunto de dependências no projeto. Então, por exemplo, se eu seleciono aqui Spring Web
é uma dependência que nós adicionamos, é um starter que nós adicionamos, mas esse starter carrega junto dele várias outras dependências transitivas. O legal disso é que a gente não precisa ficar adicionando, então, depois, manualmente, um monte de dependências isoladas, que pode até gerar conflitos de versões. Então, os starters, eles foram testados e evita esse tipo de conflito. E além disso, quando a gente adiciona um starter, o Spring Boot autoconfigura o projeto para usar as dependências que esse starter adicionou. Então, se a gente colocar aqui o Starter Web como a gente fez, o Spring Boot já vai adicionar todas as dependências necessárias, vai configurar o projeto para a gente, não se preocupar e poder desenvolver para a web de forma bem rápida. Então, é meio que uma mágica assim, né? Bom, beleza. Vamos, por enquanto, selecionar só o Spring Web. Na verdade, vamos adicionar mais um. Vamos adicionar aqui também o DevTools. O Spring Boot DevTools. O DevTools ele vai ajudar a gente na nossa produtividade aqui durante o desenvolvimento, porque quando a gente fizer alteração em uma classe, por exemplo, ele vai automaticamente fazer o reload da aplicação bem rapidinho. Então, a gente não precisa ficar parando e iniciando de novo o servidor. Então, o Spring Boot, a gente está adicionando ele aqui para ajudar a gente nisso, tá? Vou clicar então em Next. Aqui ele está só informando que ele vai fazer uma requisição de um serviço na nuvem, que é o que eu disse, né? Ele vai baixar um zip para extrair depois aqui dentro. Ok, é só uma informação, clique em Finish. Ele vai lá então, busca, cria esse projeto de acordo com os parâmetros que a gente informou e está aqui, projeto criado. Esse processo ele pode demorar um pouquinho, dependendo se é a primeira vez que você está fazendo. Como não é a minha primeira vez que eu estou criando um projeto aqui, ele foi bem rápido. Mas por que ele pode demorar? Porque lembra que a gente está usando o Maven, né? Então o Maven vai baixar as dependências, são arquivos jar, né? Veja aqui, ó, Maven Dependencies, tem vários arquivos jar. Ele vai baixar isso aqui da internet na primeira vez que você criar um projeto usando essas versões especificadas e vai colocar no seu repositório local, uma pastinha na sua máquina que ele vai colocar esses arquivos jar. Então, aqui foi bem rápido porque eu já tinha no meu repositório local as versões que nós estamos usando aqui nesse projeto. Mas na sua primeira vez vai demorar um pouquinho mais, só ter paciência e aguardar, beleza? Caso você não esteja usando uma IDE que tenha esse Spring Starter Project, não tem problema. Você pode acessar esse site start.spring.io, exatamente aquele serviço que o Spring Starter Project da IDE usou, você também você não precisa usar pela IDE, você pode fazer por aqui, pela web. Acesse essa URL aqui, preenche as informações da mesma forma, são os mesmos parâmetros que ele vai te perguntar aqui, e você gera aqui e baixa o arquivo zip, descompacta na pasta que você quiser e usa a IDE que você quiser. Então, é uma alternativa, beleza? Antes da gente começar a programar, deixa eu só te mostrar aqui a estrutura do projeto. É um projeto que segue a estrutura de um projeto Maven. Por isso, a gente tem aqui o source main Java, que é onde nós colocamos os pacotes, as classes, que vão para a produção, né? Que a gente vai compilar para rodar em produção. A gente tem aqui source main resource, que é onde nós colocamos arquivos estáticos, arquivos de configuração. Por exemplo, já tem aqui o application properties, que é um arquivo de configuração do Spring Boot. Não tem nada aqui por enquanto. Aqui, source test Java é onde nós colocamos classes de teste, já vem uma aqui por padrão, tá? Então, se você for implementar testes unitários, teste de integração, é aqui que você coloca. Bom, isso aqui são só referências, né? Que a gente está usando o Java 11. Isso aqui é uma referência das dependências do Maven. Não é, na verdade, uma pasta criada dentro do projeto, tá? É só uma referência lógica que está sendo feita aqui. Aqui dentro de Target é onde vão ficar os arquivos empacotados. O arquivo jar, por exemplo, empacotado. Depois que a gente finalizar a aplicação e empacotar ela num jar, vai gerar aqui dentro do Target, tá? Uma coisa interessante aqui que a gente tem que falar é do POM XML. Então, o POM significa Project Object Model. Aqui é o coração de um projeto Maven, tá? Isso aqui, um arquivo POM, não tem nada a ver com Spring Boot, não tem nada a ver. É um arquivo do Maven. Mas é lógico que a gente vai estar desenvolvendo com Spring, ele faz uso do Maven, né? Também, a gente está fazendo uso do Maven nesse caso aqui. Então, é um arquivo XML que contém informações e configurações do projeto usadas pelo Maven para fazer build, ou seja, para construir o projeto, tá? Então, a gente vê aqui, é um arquivo XML, né? Com algumas configurações que já foram geradas automaticamente pelo
Spring Initializer, né? Que é isso aqui que a gente usou, né? No caso, a gente usou através do Spring Starter Project, né? Mas ele que gerou isso aqui pra gente, beleza? Ó, a gente começa vendo aqui, por exemplo, ó, tem aqui essa tag parent aqui. Então, esse arquivo POM, ele está herdando as configurações base de um outro projeto Maven do Spring Boot. Então, o legal do Spring Boot é isso, ó, a gente já está herdando um monte de configuração. Ó, cliquei, segurei a tecla Command aqui no Mac, acredito que no Windows seja Ctrl, e cliquei aqui e você acessa um arquivo cheio de configurações. Então, quando a gente faz isso, nós já estamos herdando várias configurações que já estão pré-feitas, né, pelo Spring Boot. Aqui tem aquelas configurações que nós informamos na telinha, né, para criar o projeto, falando que é o Java 11, enfim. E aqui estão as dependências. Então, uma das configurações que a gente pode especificar aqui no .xml são as dependências do projeto. É aqui que nós colocamos as bibliotecas que a gente quer usar nesse nosso projeto. E para cada dependência que a gente adicionar aqui, o Maven vai baixar da internet, de um repositório remoto, o arquivo jar, né, e vai adicionar no nosso projeto. Mas aqui já veio algumas dependências, justamente porque nós selecionamos lá na criação do projeto, né? Lembra que a gente selecionou o Spring Web? O Spring Web adicionou essa dependência aqui. Lembra que nós adicionamos o DevTools? O DevTools adicionou essa outra dependência aqui, DevTools. E essa aqui veio por padrão, que é uma dependência para testes, tá bom? Então, quando a gente quiser adicionar uma nova dependência, a gente pode ir lá de novo naquela telinha para selecionar um starter, ou nós podemos aqui simplesmente copiar e colar, ou digitar manualmente aqui também. Inclusive, como que eu volto naquela telinha se eu quiser adicionar por lá? Clica com o botão direito aqui no projeto, Spring Add Starter, né? Então, Add Starter. Ó, você pode então selecionar aqui uma nova dependência e adicionar, que ele vai adicionar aqui no XML automaticamente para você, tá bom? Bom, é isso aí. Agora vamos dar uma olhada aqui no Source Main Java. Tem essa classe dentro aqui do pacote com AlgaWorks CRM. Já foi criada essa classe Alga CRM API Application. Essa aqui é a classe que faz o start da nossa aplicação Spring Boot. Você não tem que mexer nela, a gente vai só executar ela. Mas a gente não precisa executar direto aqui, poderia também, mas não precisa vir aqui em Run As, executar aqui, não precisa disso. Aqui na IDE tem essa abinha Boot Dashboard. Então, o que nós vamos fazer é abrir aqui local. Veja que o projeto já foi identificado que é um projeto Spring Boot e ele já adicionou aqui. Então, a gente seleciona ele e clica nesse botãozinho aqui para fazer o Start da aplicação. Quando a gente faz esse Start da aplicação, é exatamente essa classe aqui que vai ser rodada. Essa classe vai levantar o container, porque no Spring Boot ele já carrega dentro dele um Servlet Container. No caso, por padrão, é o Tomcat. Você pode ver aqui que ele está levantando um Tomcat, ó. Tomcat inicializado na porta 8080, automaticamente ele já fez isso tudo para a gente. E já está iniciado, olha, a aplicação iniciou com 1 segundo, a gente já tem uma aplicação rodando na porta 8080. Claro que a gente não tem ainda nenhum endpoint, nenhum controlador recebendo as requisições HTTP, não tem como a gente testar porque não tem nada desenvolvido, mas você já viu que a aplicação já levantou, né? Beleza, agora vamos implementar o nosso primeiro endpoint na nossa API. Eu vou acessar aqui o Postman. Postman é uma ferramenta para a gente testar a nossa API fazendo requisições HTTP. Então, vou acessar aqui localhost 2.8080/clientes. Localhost, né, é o endereço local da minha máquina. 8080 porque eu sei que foi iniciado aqui na porta 8080, a nossa aplicação. E /clientes é o RI aqui, né, do endpoint que nós queremos executar. Ainda não foi desenvolvido, por isso, quando a gente clicar em Send aqui para fazer uma nova requisição, a gente recebe a resposta 404, not found, ou seja, não foi encontrado. Não foi encontrado justamente porque ainda não foi desenvolvido. Nós vamos desenvolver isso aqui agora, beleza? Então vamos lá, vamos criar o nosso primeiro controlador. O controlador é uma classe que recebe e trata e devolve as requisições HTTP e devolve uma resposta, né? Então vou clicar com o botão direito aqui no pacote, New Class, e vamos colocar ela dentro de um pacote chamado Controller, CRM Controller, né? E o nome da classe vai ser Cliente Controller. Beleza, vamos anotar aqui com essa classe com a anotação REST Controller. Veja, REST Controller é do Spring Framework,
essa aqui é uma notação, como diz aqui na documentação, né? É uma notação de conveniência, que anota como @controller e response body. Então, basicamente, nós estamos dizendo que isso aqui é um controlador REST, né? É uma classe que vai receber requisições para a gente desenvolver nossos endpoints, né, REST. E eu vou anotar também com @request mapping. Então, essa anotação aqui vai mapear os endpoints que a gente vai desenvolver aqui dentro dessa classe para receber requisições iniciadas com /clientes, que é exatamente o que nós queremos aqui, certo? Então, nós fizemos um mapeamento. Quando chegar uma requisição /clientes, vai cair dentro desse controlador aqui, do cliente controller. E aqui nós vamos implementar métodos. O primeiro método que a gente vai implementar vai ser um método que retorna uma string. Vou chamar de listar. Vou chamar de hello por enquanto. Hello. Vai retornar assim, ó. Olá, mundo. Beleza? Bom, só isso aqui não vai funcionar ainda, porque quando uma requisição bater nesse controlador aqui /clientes, ele não vai saber que tem que chamar esse método aqui. Para saber que tem que chamar esse método, nós fazemos um mapeamento aqui do verbo HTTP também. Então a gente coloca assim, ó, @getMapping. Então eu estou mapeando aqui que quando chegar uma requisição usando o verbo HTTP get nessa URI aqui, ó, /clientes, este é o método que vai responder essa requisição. Então vamos salvar. Ó, já deu restart. Deu esse restart aqui justamente porque nós temos o DevTools, né, que a gente adicionou lá na criação do projeto. E vamos tentar novamente aqui. Veja que veio a mensagem: Olá mundo, código de status 200. Ou seja, está funcionando esse pequeno código que a gente colocou aqui. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer retornar não uma mensagem Olá mundo, a gente quer retornar alguma coisa, no caso aqui clientes, né? A gente quer retornar uma listagem de clientes. Então vamos mudar o nome desse método para listar e vou retornar aqui um list. Deixa eu tirar esse return já aqui também. Vou retornar um list de cliente. O list vai vir aqui do Java útil list, tá? Importante importar do local correto. Mas essa classe cliente ainda não existe. Então vamos criar essa classe cliente para a gente poder retornar uma lista de cliente, né? Vamos criar então. Botão direito, new class. Vamos colocar na classe, no pacote model, tá? Vou chamar aqui de cliente. Então é um modelo de domínio nosso, né? Vai ser uma entidade. Criamos a classe cliente, agora nós já podemos importar aqui, ó. Nós já podemos importar a classe cliente, tá vendo? Beleza. Mas de onde nós vamos pegar esses clientes, né? Nós queremos pegar de um banco de dados, então vamos chegar lá. Vamos passo a passo primeiro. Primeiro nós vamos dizer aqui o que esse cliente tem de propriedades. Eu vou colocar aqui que tem o ID e o nome. Só isso, não vamos colocar mais coisa não, porque o objetivo aqui não é desenvolver uma API muito grande, até porque não daria tempo aqui num vídeo, né? Mas vamos colocar então só ID e nome. Mas aí a gente quer armazenar isso aqui num banco de dados para a gente poder cadastrar clientes e depois consultar clientes através dessa lista de clientes aqui que nós estamos implementando, né? Para a gente fazer isso, nós vamos adicionar um novo starter. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui no projeto, Spring Add Starters. Vamos adicionar aqui pesquisa por JPA, então Spring Data JPA. E Spring Data JPA é um projeto que ajuda a gente a implementar repositórios para trabalhar com JPA. Então, JPA Java Persistence API, né, ou agora chamado de Jakarta Persistence, é um projeto, uma especificação do Jakarta E ou do Java E, né? É uma especificação do Java E para a gente trabalhar com modelo objeto relacional, né? Para a gente trabalhar com banco de dados. E aí o Spring Data JPA é um projeto do Spring para ajudar a gente a trabalhar com JPA. Então, quando a gente adiciona o Spring Data JPA, ele já vai adicionar para a gente o JPA também, beleza? Além de adicionar o Spring Data JPA, eu vou adicionar um banco de dados em memória chamado H2. Por que eu vou usar esse banco de dados em memória? Porque é mais simples para a gente começar aqui, tá? Poderia usar um MySQL também. Não é difícil também, é bem simples, só que gastaria um pouquinho mais, um passinho a mais que eu não quero perder o foco aqui nessa aula. Por isso vou usar o H2, que é muito simples, a gente não tem que configurar nada, só de adicionar ele já se autoconfigura, porque o Spring Boot tem esse poder de autoconfigurar as coisas para a gente quando é possível, né? Então adicione os dois. Next.
Aqui ele está falando que vai mexer no arquivo .xml, né? Eu vou clicar aqui, deixa ele mexer no arquivo .xml à vontade. A gente pode até abrir aqui o .xml para a gente ver que agora ele adicionou aqui, ó, duas dependências, tá vendo? Tanto o Spring Boot Starter Data.jpa como o H2, viu? Então, no final das contas, se você quisesse ir lá no .xml e quisesse digitar aquilo ali na mão, poderia também. Só para você ficar ligado que a gente não está dependente de uma ferramenta, tá? Você pode trabalhar com Spring Boot, com Spring, com qualquer ferramenta. Até se você quiser com um bloco de notas, não recomendo, você consegue também, beleza? Você não é dependente de uma ferramenta. Ok, agora que vai demorar um pouquinho, deixa eu parar aqui, como a gente adicionou uma dependência, vou parar, depois eu inicio de novo a nossa aplicação. Como a gente adicionou algumas dependências, pode demorar um pouquinho também para baixar. No meu caso aqui já baixou, porque vai baixar no repositório remoto do Maven, trazer para o seu repositório local. Beleza? Ok. Feito isso, nós vamos fazer um mapeamento com JPA. Então, basicamente, nós vamos anotar aqui a classe cliente com @entity. Quando a gente faz isso... Opa, não pegou ainda não. Agora sim. @entity do pacote Javax Persistence, né? Isso aqui é uma anotação do JPA. Não é do Spring Data JPA, não é do Spring, é do JPA, é da especificação JPA, beleza? Então, quando a gente anota a nossa classe cliente com @entity, nós estamos dizendo que isso aqui é uma entidade. E uma entidade, ela é mapeada para uma tabela no banco de dados, ou seja, vai existir uma tabela cliente no nosso banco de dados. Tá? Então, a gente só deve anotar com @entity, a gente já sabe que tem uma tabela então, no nosso banco de dados chamada cliente, tendo um relacionamento, uma relação, né? Tendo uma relação aqui com a classe cliente. Tá? Lembrando, a gente está fazendo um mapeamento aqui objeto relacional, orientação objetos para o modelo relacional SQL, né? Banco de dados relacionais. Ok, agora aqui no ID, vamos anotar com @id, também é uma anotação do Javax Persistence, não é outra coisa, tá? Não confunda, é Javax Persistence, também do JPA, que nós estamos dizendo que essa aqui é a propriedade que identifica a nossa entidade. No banco de dados não tem a primary key, né, que é a chave primária? É isso aqui, quando a gente coloca o ID, é a chave primária, mas como a gente está aqui no modelo orientado a objeto, a gente chama de ID, né? Não existe chave primária na orientação a objeto. Mas no banco de dados é uma chave primária. Nós vamos anotar também com Generated Value, também do JPA, essa anotação, e especificar aqui a propriedade Strategy, ou seja, a estratégia. Qual que é a estratégia para a geração de valores de um ID? Então, a maioria dos bancos de dados possuem um autoincremento, né? Quando você cria um novo cliente, ele tem um autoincremento. 1, 2, ele vai incrementando automaticamente, certo? Então, aqui nós falamos identity. Quando a gente coloca esse identity, nós delegamos a responsabilidade de incrementar esse ID para o banco de dados. Não é responsabilidade aqui do nosso código Java, nada disso. É uma responsabilidade do próprio banco de dados fazer o incremento desse ID. É isso que o identity está dizendo aqui, beleza? Aqui no nome, quando a gente coloca o @entity numa classe, numa entidade cliente, ele automaticamente já vai mapear todas as propriedades para a gente, para uma coluna. Então, só para você entender, o ID aqui, ele está referenciando uma coluna na tabela cliente, uma coluna ID na tabela cliente, e o nome vai referenciar uma coluna nome na tabela cliente, beleza? E quando a gente coloca o @entity aqui no cliente, ele já automaticamente mapeia todos os atributos aqui para a gente. Mesmo eu não anotando com nada em nome, ele já vai fazer isso automaticamente para a gente. Mas eu vou anotar porque com @column, para você entender que eu posso fazer isso, tá? Não tem necessidade de fazer, mas eu posso fazer para deixar explícito. Porém, se eu quiser alguma configuração a mais, aí eu tenho que fazer. Por exemplo, eu quero a configuração aqui nullable para false, ou seja, no final das contas, a nossa tabela cliente no banco de dados é not null, ou seja, não pode deixar de ser preenchida, né? Por isso eu coloco essa propriedade aqui false, beleza? Depois que a gente fez isso, a gente tem que gerar os getters, os setters, o hashcode, o equals. Então, imagino que você já deve saber
para que serve isso aqui, né? Não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas clica no botão direito, Source, Generate Getters and Setters, e aí seleciono o ID e o nome, eu clico em Select All, ID e nome, Generate, então gerei aqui os métodos Getters and Setters, são métodos de acessibilidade para as propriedades, porque elas são privadas, né? A gente vai precisar disso. E hashcode equals, eu vou selecionar só o ID para gerar o hashcode equals. Então, olha só, ele gerou código para a gente. É o que a gente chama de código boilerplate, né? Aquele código que a gente tem que gerar quase sempre, a gente vai ter que gerar eles, né? Claro, os getters e setters você pode gerar à medida que você precisar, tá? De repente você não precisa de getters e setters para todas as propriedades. Mas olha só, fica muito código boilerplate, né? Código que não agrega tanto valor, mas precisa ter, né? Mas você pode deixar assim, ok. Tem muita gente que ainda deixa assim, mas hoje tem uma ferramenta para a gente melhorar isso aqui, que é Lombok. Então vou adicionar aqui, ó, botão direito no projeto, Spring, Add Starter. Vamos adicionar uma ferramenta aqui chamada Lombok. Então o Spring Boot já tem ela também aqui pra gente, a dependência. A gente adiciona. Beleza, finish. Só que para você usar o Lombok, você precisa... A sua IDE precisa suportar o Lombok, tá? No caso do Eclipse, a gente tem que baixar, entrar no site do Lombok, baixar, é um jar, que você roda esse jar e aplica o Lombok na IDE, no STS aqui. No caso, estou usando STS, que é baseado no Eclipse, né? Aí você aplica o Lombok no STS, aí a partir desse momento a sua IDE está apta a trabalhar com Lombok. Só de baixar e não instalar não vai funcionar, beleza? Então procura, se você tiver alguma dúvida, procura no Google Lombok, instala o Lombok na sua IDE, que aí o que eu vou mostrar aqui agora vai funcionar. Se não fizer isso, não vai funcionar. A não ser que use alguma IDE, tipo o IntelliJ, que eu sei, pelo menos a versão paga, eu não sei se a gratuita é assim. IntelliJ já vem com o plugin do Lombok, se não me engano, já pré-instalada já. Mas, por que eu instalei o Lombok? Porque a gente vai reduzir aquele código boilerplate de getters, setters, hashcode, equals, a gente vai simplesmente anotar, aí existem várias anotações, tá? Mas não vamos entrar em detalhes aqui com o Lombok. A gente vai anotar com @data e ele já vai gerar para a gente getters, setters, hashcode, equals para essa classe aqui. A gente pode customizar como que a gente quer que gere o equals, como que a gente quer que gere o hashcode, mas a gente não vai fazer isso nesse vídeo, beleza? Ok, agora que a gente adicionou getters, setters, ok, com Lombok, vamos implementar um repositório. O que é um repositório? Repositório é uma classe responsável por interagir com bancos de dados para uma determinada entidade, né? Então vamos pensar assim no cliente, a gente precisa salvar clientes, listar clientes, excluir clientes, etc, né? Então a gente cria um repositório para fazer esse meio campo com o banco de dados, tá? E aí para a gente criar isso, nós vamos usar o Spring Data JPA, que já está aqui no nosso projeto, então vamos criar aqui uma nova, mas no caso aqui é uma nova interface. Você vai já ver o que vai acontecer, ó. Uma nova interface, vou colocar aqui no pacote repository. Vou chamar essa interface de cliente repository. Beleza? E aí esse repositório, essa interface vai herdar extends JPA repository. E aqui a gente tem que passar dois tipos, primeiro esse T e depois o ID. O T aqui, qual que é o tipo da entidade para o qual a gente está criando esse repositório? É cliente. E qual que é o tipo do ID do cliente? Só a gente olhar aqui, ó, o ID do cliente é long, não é? Então a gente vem aqui e coloca long. Vou importar isso aqui. Beleza. E agora nós anotamos essa interface com repository. Dessa forma nós estamos dizendo que isso aqui é um componente do Spring, mas não só é um componente do Spring, mas é um componente do tipo repository, né? É um repositório, é algo a mais, né? É um repositório, como eu disse, é alguém que é responsável por interagir com o banco de dados. E cadê a implementação disso aqui? A gente não precisa da implementação porque o Spring Data JPA já fornece para a gente uma implementação em tempo de execução. Ele fornece essa implementação para a gente já com vários métodos. A gente pode implementar os nossos, não vou entrar em detalhes nessa aula aqui, posso depois
gravar uma outra aula só para falar de Spring Data JPA, porque é bastante coisa para falar sobre isso, tá? Mas o básico aqui é que ele já implementa para a gente os principais métodos, né, de listagem, inclusão, etc. Quer ver? A gente vem aqui no nosso controlador, criamos aqui uma propriedade do tipo client repository, beleza? E vou anotar essa propriedade com outright. Outright vai injetar uma instância de cliente repository aqui. O que é isso, injetar, né? Ele vai instanciar automaticamente para a gente, não uma interface, né? Porque não tem como instanciar uma interface, mas lembra que eu falei que Spring Data JPA fornece uma implementação em tempo de execução? Então ele vai instanciar essa implementação que ele está fornecendo em tempo de execução para a gente. Ele vai instanciar, que é do tipo Client Repository, e vai adicionar aqui para a gente, vai atribuir nisso aqui para a gente. Porque quando a gente deixa assim, ó, declara uma variável de instância desse jeito, a gente sabe que o padrão dela é null, né? O padrão é null. Mas quando a gente coloca o outright, ele vai adicionar uma instância aqui para a gente automaticamente. E com essa instância a gente pode fazer simplesmente assim, ó, return client repository.findAll. Tá vendo que tem vários métodos aqui, ó, de find, tem de save, tem de delete. Tá vendo? Isso aqui tudo veio da interface que a gente estendeu aqui, ó, JPA repository. Só que a implementação foi fornecida em tempo de execução, né? É muito como se fosse uma mágica mesmo isso aqui, né? Bem legal. Olha só, é isso aí. Agora vamos iniciar a nossa aplicação, beleza? Vamos fazer um teste aqui, fazendo uma chamada em ¡clientes. Legal, retornou aqui código 200 ok, ou seja, deu sucesso, porém retornou aqui um array vazio. Isso aqui ele retornou um formato JSON, tá? Então, se a gente olhar aqui o headers, veja aqui, ó, content type, application JSON, né? Então, JavaScript, object notation, né? Uma notação JavaScript é muito usada em REST APIs, né? Então, nessa notação, quando a gente tem um colchete, é uma lista, um array, né? Então, aqui é um array vazio, ou seja, não tem nada. Claro que não tem nada, né? Porque a gente não cadastrou nenhum cliente. Daqui a pouco a gente vai, então, cadastrar um novo cliente para ficar mais claro, né? Para ficar mais legal o teste também. Vamos adicionar aqui uma configuração. Aqui, ó, Source Main Resource Application Properties. Vamos adicionar aqui a configuração, ó, Spring. Ele vai, pelo menos o STS ajuda a gente com as configurações possíveis, né? Spring jpa.showSQL, ó, true. Isso aqui nós estamos ativando a impressão dos SQLs que a nossa aplicação roda. Tá vendo que ele já mostrou aqui, ó, drop table, create table. Então, a partir dessa configuração aqui, agora a gente consegue debugar, né? É uma configuração que a gente usa mais em ambiente de desenvolvimento. Produção, você não usa isso aqui. Mas para a gente ver quais são os comandos SQL que estão sendo executados. Aqui a gente vê que está criando a tabela cliente, tá vendo? Ó, exatamente com as configurações que a gente passou, etc. Mas o que eu quero te mostrar agora, quando a gente faz uma requisição aqui em /clientes, veja que ele fez um select, tá vendo? Ó, fez um select na tabela cliente. Se eu executar de novo, vai fazer um outro select na tabela cliente, tá? Só para você entender que realmente ele está fazendo um select numa tabela cliente. Onde está essa tabela? No banco de dados H2, que é um banco de dados em memória, tá? Por isso que a gente não precisou configurar nada, instalar nada de banco de dados, porque ele já fez tudo automaticamente para a gente. Beleza. Agora vamos implementar o cadastro de cliente. Mas antes de implementar o cadastro de cliente, vamos ver como que a gente espera que isso funcione. Aqui, deixa eu voltar aqui. Ó. Aqui na pesquisa, a gente usa o verbo get. Né? A gente usa o verbo get aqui do HTTP. Aqui no cadastro, a gente vai usar o verbo post. Né? Vamos enviar, submeter dados no mesmo URI /clientes para a gente cadastrar um novo cliente. Né? E aí, a gente vai passar aqui nesse body, no corpo da requisição. Nós vamos selecionar aqui raw JSON. Nós colocamos aqui o que nós queremos passar, um JSON, né? Então, quando eu abro chave e fecho chave, eu estou aqui dizendo que isso aqui é um objeto que eu estou passando. E eu vou colocar aqui a propriedade nome. Vou colocar João. Então, eu estou dizendo, estou submetendo aqui uma representação. Isso aqui é uma representação. Estou submetendo uma representação de um cliente.
com o nome João. E quando eu faço send, opa, aí está dando 405, method not allowed, ou seja, não está implementado o método post no nosso controlador. É isso que nós temos que fazer agora. Então vamos implementar o método post. Vou criar um método que retorna cliente, chamar de adicionar, e ele recebe um cliente. Então ele recebe um cliente, que é essa representação aqui, vai ser a representação de um cliente, mas na hora que der certo e for cadastrado com sucesso, a resposta, o corpo da resposta, vai ser o cliente cadastrado, tá? Por isso eu estou retornando também um cliente. E aí nós fazemos assim, ó, cliente repository, ponto. Então, usando o mesmo repositório, lembra que eu falei que tem vários métodos? Um deles é o save. Então, faço um save aqui, cliente, o cliente recebido como parâmetro. Então, salvo o cliente e retorno. Esse método save, ele retorna o cliente salvo, né? Então, já retorna aqui o cliente salvo. Porém, para isso aqui funcionar, nós temos que anotar aqui com request body, ou seja, estou anotando aqui o parâmetro cliente com request body, para a gente dizer que o corpo da requisição vai ser, que é esse JSON aqui, né? Esse corpo da requisição, que é esse JSON, ele vai ser convertido para o objeto Java do tipo cliente. Esse request body vai fazer isso para a gente. Nós temos que mapear aqui também com post mapping, beleza? Então, por quê? Da mesma forma que a gente mapeou com get mapping aqui, né? Ou seja, quando chega uma requisição get em barra clientes, cai nesse método aqui. Mas se chegar uma requisição com o verbo post, vai cair nesse método aqui, beleza? Por isso a gente colocou o post mapping. E outra coisa que a gente vai anotar é com response status, para a gente alterar. Aliás, antes de anotar isso aqui, vamos deixar sem anotar, daqui a pouco eu volto aqui e anoto para você, para ficar mais claro para você. Então vamos lá. Vamos cadastrar aqui, ó. Vamos só ver aqui, não tem ninguém, a consulta de clientes não tem ninguém, tá um array vazio, agora eu vou cadastrar. Olha só, retornou aqui 200, ok, ou seja, sucesso, e retornou aqui o cliente cadastrado, ID 1 João. Vamos fazer a pesquisa agora novamente, fazer um get. Já tem aqui, ó, o ID 1 João, tá vendo? Dentro de um array, nós temos um objeto ID 1 João. Vamos cadastrar a Maria também. Vamos cadastrar a Maria. Ó, cadastrou, ID 2 é a Maria. Vamos fazer a pesquisa novamente. Agora nós temos o João e a Maria. Tá vendo? Um array com 2 objetos. Mas no cadastro, a gente está retornando 200, ok? Tá tudo bem, tá? Mas se a gente quiser mudar esse código de status aqui para 201 created, que é o mais interessante de usar quando a gente está desenvolvendo uma REST API, né? Seguindo a especificação de códigos de status do protocolo HTTP, eu posso então anotar aqui com response status, peraí, nossa, response status, agora sim, e fala assim, ó, http status.created, ou seja, depois que executar esse método e ele tiver sucesso, ao invés de retornar o código padrão, que é o 200, no caso de sucesso, retorna o created, e o created é o código 201, tá vendo? Então, agora quando a gente cadastrar, vai retornar o código 201. Um detalhe, vamos ver quais clientes tem aqui? Tá vazio de novo, array vazio. Por quê? A gente alterou uma classe Java aqui, ele fez um restart rapidinho aqui da aplicação. Quando ele faz esse restart, como o nosso banco de dados é em memória, a gente perde essas informações, tá? Então tá tudo bem, porque a gente está usando um banco de dados em memória, acontece isso mesmo, beleza? Vamos adicionar então aqui a Maria, vamos adicionar aqui João, agora Maria é o 1, João é o 2. Veja aqui, ó, 201 created, está criando então e retornando já o código que a gente queria. E faz a pesquisa, tá aqui, ó, Maria e João. Agora a API está pronta, né? Mas de bônus eu vou responder uma coisa. Você pode estar perguntando, depois que a API fica pronta, como que a gente roda esse projeto sem a IDE, né? Sem usar o STS, o Eclipse, enfim, sem usar uma IDE. Então, vou te responder. A gente vai gerar um FATJAR. Então, projetos Spring Boot trabalham por padrão com arquivos FATJAR. FATJAR é um arquivo gordo, um arquivo jar gordo, vamos traduzir dessa forma. É um arquivo jar que tem tudo lá dentro. Dentro desse arquivo jar tem o servlet container, por exemplo, o Tomcat já está dentro do jar. Todas as dependências que esse projeto precisa já estão dentro do jar. Então, a gente isola tudo isso dentro do jar, evita muito problema quando a gente faz dessa forma, tá? Antigamente não era assim, né? Antigamente, quando a gente queria fazer deploy de uma aplicação Java, a gente precisava gerar um arquivo WAR
precisava baixar um servidor de aplicações ou um servlet container, configurar esse servidor, colocar esse WR lá dentro, aí tinha problemas de conflito de dependências, enfim, era muito mais complicado. Hoje está muito mais simples com o Spring Boot. Então, como que a gente faz? Deixa eu parar aqui, ó, na nossa aplicação. Eu vou clicar com o botão direito aqui no projeto, acessar o menu Maven. Aliás, Maven não, Run As e Maven Build. E vou digitar aqui em Goals, Clean Package, tá? Então, Clean, para ele fazer uma limpeza aqui nessa pasta Target, né? Se tiver alguma coisa, limpa tudo e empacota de novo a nossa aplicação. Vou dar um Run e ele vai empacotar a nossa aplicação. Então, vamos lá, ó. Ele vai compilar tudo, se tiver testes, ele vai rodar os testes. Ó, e Build Success, né? Então, ele gerou aqui pra gente, nessa pasta Target, vamos clicar com o botão direito aqui em Refresh. Olha, ele gerou aqui o arquivo jar. Ele gera várias outras coisas, documentações, etc., relatórios, que pode ter configurado também no Maven. Maven tem muito mais do que somente fazer o build, tá? Mas finalmente ele gerou aqui um arquivo jar. É esse arquivo jar que você precisa executar. Vamos executar pelo terminal, só que antes de executar pelo terminal, você tem que ter certeza que você parou aqui a sua aplicação pelo boot dashboard, senão você vai já estar usando a porta e vai dar conflito, né? A porta já está sendo usada. Vamos entrar no projeto Alga CRM API. Tá aqui os arquivos, vou acessar aqui a pasta Target. Aqui está o arquivo jar, ó. Esse aqui é o arquivo jar, deixa eu copiar esse aqui, vou dar um clear. E vou executar, ó. Como que eu executo um arquivo jar com Java, né, pelo terminal? Java -jar, o nome do arquivo. Olha só, vai iniciar. Beleza, iniciou. E agora nós temos aqui, vou adicionar várias vezes, o mesmo nome mesmo. Olha só, está funcionando também, viu? Então, basicamente, se você quer rodar um projeto desenvolvido com Spring Boot em um outro ambiente, gera o jar, manda esse jar para esse ambiente e roda ele dessa forma aqui. Muito massa, né? Se você já tinha trabalhado ou estudado Java há alguns anos atrás e tinha trauma da linguagem, eu espero que depois desse vídeo você tenha se libertado disso, né? Realmente as coisas evoluíram muito e não é à toa que o mercado está demandando tantos profissionais assim nesse momento. Se você quer aprofundar mais em modelagem e desenvolvimento de REST APIs com Spring, eu quero te convidar para conhecer o nosso curso online imersivo Especialista Spring REST. É o conteúdo mais completo que você vai encontrar no mercado. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se cadastrar na lista de espera da próxima turma. E deixa um comentário para mim também sobre o que você achou desse vídeo. Você ficou surpreso com a simplicidade de desenvolver com Spring Boot? Então comenta aí, a gente vai se falando. Um abraço e até o próximo vídeo.